Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos na sala KPMG de Óleo e Gás, no Rio de Janeiro. Convidamos para falar sobre Repetro hoje Matias Lopes, gerente executivo do IBP, Manuel Fernandes, sócio líder de energia e recursos naturais para a América Latina da KPMG, e Júlio Cepeda, sócio de impostos na KPMG, responsável por óleo e gás. Bom dia, Matias, Júlio, Manuel. Bom dia. Bom dia, Cavanha. Meus amigos, as empresas internacionais têm comprado blocos de forma intensa, estão apostando muito no Brasil. E, obviamente, estão apostando pela geologia, pela regulação. E um dos pontos da regulação importantes é o Repetro, né? Já desde 2001, por aí, mais ou menos. O Repetro tem sido utilizado. E eu pergunto, utilizado para quê? Com que conceito? Que conceito está por trás do Repetro? É admissão temporária de bens móveis e retornáveis? Ou é retirada de impostos para atratividade de investimentos? Como isso funciona, na opinião de vocês? Então, Cavanha, certamente o objetivo por trás disso tudo aí está na desoneração da cadeia, né? Até porque, não fosse isso, acho que a competitividade brasileira comparativamente a países lá fora seria ainda menor, né? Então você vai lembrar que anos atrás estávamos aí clamando por algumas mudanças estruturais no setor, como aconteceu o fim do operador único, a questão de conteúdo local, e também a periodicidade de leilões, né, uma previsibilidade. E um dos aspectos também que o mercado demandava era a manutenção do Repetro, por entender que isso traria aí mais competitividade para o setor no Brasil. Isso foi discutido em Brasília nos últimos tempos. Você esteve presente lá, não? Estivemos presentes lá, Cavanha. Foi um desafio muito grande. O governo, até essa política, né, em relação à desoneração, que o Repetro é histórica no Brasil, ela muito mais do que uma política de governo, ela acaba se tornando uma política de Estado, né? Inclusive, um pouquinho antes do final do governo Dilma, ela mesma já havia pedido a prorrogação do Repetro por entender, já com a experiência, que havia necessidade, como o Manuel falou, dessa desoneração no investimento. Por quê? Porque na produção e na receita, o petróleo é pesadamente tributado. Nós temos uma tributação por volta de 70% nessa produção e nessa receita. Incluindo royalties, participação especial. Incluindo tudo. Porque o investidor, quando ele olha o que ele está pagando no final. Ou seja, inclusive, se não houvesse o Repetro, a tributação que haveria no Repetro. Então, um grande desafio que a gente tem a partir de agora, inclusive nós citamos isso na Rio Oil, foi objeto de um painel lá, como o Brasil agora, tendo avançado com o Repetro, ele consegue calibrar essa tributação final. Por quê? Porque como uma commodity, ela tem o preço variando, né? E às vezes, além da questão cambial também, que o Brasil influencia muito, nós temos que poder calibrar no futuro toda essa participação governamental, incluindo tributos e as participações governamentais, que são os royalties e as participações. Mas, Júlio, o all-in desse imposto, quer dizer, como ele falou, o custo total, vamos chamar assim, dos impostos para quem paga, né? Como é que está esse equilíbrio com o Estado? O Estado também percebe vantagem nessa desoneração para que haja investimento em investimento? Eu acho que os Estados é um ponto delicado dessa discussão, né? Porque, principalmente pela situação que eles passam hoje em dia, né, de dificuldade nas contas públicas, os Estados dificuldade de fechar suas contas, a gente vê uma reação muito clara do Rio de Janeiro, né, e tentar barrou o Repetro lá atrás e, eventualmente, pode querer barrar o Repetro ainda no decreto que está regulando esse novo Repetro SPED. Então, acho que os Estados eles são chave nessa discussão. A gente vê posições talvez diferentes entre eles. A gente vê o Rio um pouco mais arredio, São Paulo fez o decreto e aparentemente a coisa acontece. O Espírito Santo até evitou o decreto e fez uma lei estadual para regular. Então mostra, teoricamente, uma segurança jurídica maior no Espírito Santo, porque é uma lei aprovada pela Assembleia do Espírito Santo, e não apenas um decreto executivo. Então não há dúvida que o Estado é muito relevante nessa discussão. Os Estados, como todos, são muito relevantes. Óbvio, aqueles Estados mais focados no legais, muito mais relevantes. E eles vão ser, certamente,
marcar suas posições nessa discussão. Mas há percepção de perda pelos estados, pelo estado que eu digo estado, federação e estados, alguém está se sentindo perdedor nisso? Eu acho que o Estado tem essa percepção de perda principalmente porque o petróleo como um todo, ele não fica no estado de origem. Então seria uma forma de capturar alguma receita para o Estado, a tributação no investimento, ou até aquelas tributações que a gente viu, discussões loucas do tipo na extração. Então existem várias discussões do Estado tentando capturar uma parte dessa receita que ele não vê, principalmente porque, pela tributação estadual do ICMS, principalmente, você tem o Estado de destino sendo o destinatário daquele imposto e não o de origem. Então tem sempre essa briga. Acho que o Estado sente mais essa discussão do que a Federação, sem dúvida nenhuma. O decreto recente 9537 não abordou essa questão de CMS, né? Então, quem tem uma planta industrial, como é que fica essa história para esse... Essa questão do decreto especificamente, eu acho que a gente sempre viu uma discussão histórica de diferentes entendimentos com relação ao repetro dos estados dessa federação, né? Sei lá, o Convênio 58 começou lá atrás. Então, todas essas discussões, historicamente, elas acontecem. O fisco estadual sempre tentando capturar de alguma forma alguma parcela dessa receita. Depois veio o Convênio 130, que apaziguou um pouco as coisas, e agora vem uma nova discussão que acho que o ponto principal, que pelo menos eu tenho vivenciado na prática, tem muito a ver com o repetro de industrialização. Essa lei nova, 13... Até a 13586, que foi a lei que instituiu o repetro, e agora, dentro desse repetro SPED, tem um repetro que a gente está chamando de repetro de industrialização, que é aquele que desonera a cadeia, ou seja... Nas camadas de fornecedores, o F2, F3, né? Aí a gente vai ter diferença entre entendimento dependendo do Estado e de federação. Mas, então tem esse repetro que não é só naquela importação, onde eu vou trazer um bem de fora, mas também naquelas vendas internas que vão destinar produtos finais para as atividades petroquímicas no Brasil, local, de bens. E nesse caso ainda existe um temor de como é que vai ser a interpretação dos estados com relação à tributação do ICMS nessa venda. No meu entendimento está claro que ela deveria ser uma venda isenta, mas pode ser que a gente já tenha muita discussão. Esse debate está sendo quente. Está quente, né? Está quente agora. Não, pelo contrário. Só começando. Está começando, porque desde a edição do Convênio 3, agora no início do ano, os estados estavam esperando esse decreto federal para poder ter uma ideia de como eles seguiriam do ponto de vista da cadeia antecedente no ICMS. O PP já tem uma proposta feita para o CONFAS de um ajuste CNF, que é uma norma inferior aos convênios, por exemplo, é uma mera regulamentação, em que se atribuem CFOPs específicos para essas operações antecedentes, ou seja, se assegura com isso que aquele produto que foi industrializado para fins do petróleo, da indústria do petróleo, ele tenha essa segurança da isenção, da suspensão tributária, até chegar ao que eles chamam de fabricante, né? Então, nós estamos iniciando essa tratativa com o CONFAS para que seja regulamentado e que não haja nenhum percalço. Sabemos que não é fácil, porque são vários estados. Sim. E realmente, às vezes, os estados têm um pouco de insegurança em alguma coisa nova como essa. Nós estamos transformando um ICMS importação em um ICMS nacional com viés de importação. Exatamente. Então, realmente, não é simples. É um desafio. É um desafio. Essa questão da receita, porque a receita se dará por 20 ou 30 anos. Né? E, como você disse, os estados que estão fabricando nem sempre são os estados que estão se beneficiando depois desses tributos todos. Essa equação, no mundo todo, isso é a mesma coisa, não é? Quer dizer, nós temos situações muito semelhantes no mundo todo. Fabricam em um local e produzem em outro. Como é que isso funciona também fora do Brasil? Eu acho que nessa questão, assim, o Brasil tem uma peculiaridade muito importante, que é a federação e os estados, né? Quer dizer, essa briga entre estados é uma coisa muito típica do Brasil. Você vê toda a guerra fiscal que a gente sofre, que a gente passa. É óbvio que você vai ter também questões de competitividade, eventualmente na Europa, entre países, que é uma coisa talvez até mais complexa. Mas os estados aqui no Brasil, certamente, qualquer coisa que você vai mexer com o ICMS, a nossa reforma tributária é tão famosa de não sair, porque quando você bate na receita dos estados, os governadores perdem poder e você começa toda essa discussão de guerra fiscal. No mundo, talvez isso seja um pouco menos
relevante, porque você tem muitos sistemas de VAT que tem compensações específicas, mas, obviamente, claramente vai ter competitividade também entre países. Que aí a gente sai até da esfera de dentro de ser só um país, você vai até para blocos e coisas mais complexas. Mas a tendência, por exemplo, da Europa, o VAT tende a ser unificado, então essas questões tendem a ser minimizadas, talvez para um sistema um pouco mais simples de impostos indiretos do que o nosso. O nosso é bastante complexo e cada estado tem a autonomia de fazer as suas próprias regras. Então traz muita complexidade para o sistema comparativamente com o que você tem fora do Brasil. E a Europa com o movimento do euro, né, fez um bloco econômico muito grande, exatamente para eliminar essas questões, essas competições entre países. Entre eles mesmos, né? Então, de fato, todos os países, todos os grandes centros produtivos de óleo e gás, eles têm atratividade e oferecem atratividade para as empresas se instalarem, mas esses grandes blocos acabam, de certa forma, fomentando melhor essa situação para que evite essa disputa. Aqui são 27 estados disputando. Exatamente. E a gente ainda tem aqui, Cavanha, que eu acho que é o próximo, além do, quer dizer, hoje nós podemos dizer que o Repetro ele já organizou um pouco melhor a situação no Brasil em termos de competitividade. O sinal está forte, está dado, nesse sentido, tanto é que o sucesso do leilão, dos leilões que tivemos, foi muito por força do Repetro. Mas agora nós temos um próximo passo a ser dado, além da questão do ICMS, além da questão agora da cadeia antecedente, que é a incidência de impostos e tributos indiretos ainda na etapa de desenvolvimento. Né? Ainda se nós pegarmos e compararmos com o resto do mundo, nessa etapa nós temos uma carga ainda pesada de indiretos. Isso ainda está fazendo diferença para efeito de competitividade para o Brasil. Então é um ponto que nós temos que atacar daqui para frente. Nós temos a parte de instalações, de equipamentos, ainda na etapa de desenvolvimento, coincidência de ISS, ICMS, PIS/COFINS ainda pesada. Nós temos que ainda realmente evoluir nesse sentido. Mas, Matias, isso é para óleo e gás. E as outras cadeias produtivas também têm esse mesmo problema no Brasil, não? Eu diria que nessa etapa específica, que é do petróleo, que é o desenvolvimento, que é a construção dos meios de produção, é muito característico do setor. Se nós não tivermos uma tributação racional, a gente perde competição para os outros países. Porque, na realidade, não são as empresas que competem entre si, elas competem sim no segundo plano, mas no primeiro plano são os países que competem. Então o Brasil é um competidor com outros países e é isso que a gente tem que entender para efeitos de política tributária para o setor. As empresas de petróleo, as grandes pelo menos, elas têm seus braços internacionais, normalmente em países que têm redução de impostos, etc. Shell tem, Petrobras tem, né? E que são donas dos ativos que afretam para os países onde tem operação. Na África, no Brasil, em qualquer lugar, no Brasil especialmente. Isso muda com essa legislação e com essa nova abordagem, ou essas empresas ainda devem continuar existindo e isso é a solução? Não, isso muda, sem dúvida está mudando, porque uma grande inovação do Repetro SPED foi ter uma importação definitiva, que a gente não tinha anteriormente. Anteriormente as admissões eram temporárias, o bem ficava por um tempo aqui e retornava. Então muitas das estruturas que foram montadas foi no sentido de você conseguir os benefícios que o Repetro dava, talvez situações até que não se justificariam porque o bem deveria ter sido importado definitivamente. Então você acaba montando estruturas para que você tenha uma admissão temporária porque você tem um benefício. Até ajuda, porque muitos bens eram definitivos, né? Eram definitivos. E aí com a mudança agora, o que acontece é que parte desses bens acabam sendo agora definitivos. E eles vão ter um regime específico de importação definitiva, que aí não tem até uma distinção entre um regime específico aduaneiro, especial aduaneiro e um especial tributário. Esse seria tributário, nem aduaneiro seria, diferente um pouco da admissão temporária. E ele traria esse bem definitivamente para o Brasil. Teoricamente, então é óbvio que isso é uma situação pontual de cada empresa, estruturas são específicas, então cada caso tem que ser visto de uma forma específica e individualizada, mas fatalmente essas estruturas offshore e a própria exportação ficta, que existia que ela continua existindo, mas ela era muito mais forte e única, como uma única alternativa no Repetro anterior, elas tendem a diminuir. E muitas questões vão nascer também dessa desmobilização dessas estruturas lá fora. Tem uma questão que me preocupa bastante, que é a questão que
Se a gente hoje, eventualmente, uma empresa tem que importar, tem que fazer a migração do Repetro para o Repetro Expédio definitivo, né? Trazer um bem que está lá fora, um FPSO, por exemplo, ele tem que trazer para compor imobilizado no Brasil, ele deve trazer isso, teoricamente, a valor de livros, e não a um valor negociado entre as partes, se as partes forem vinculadas. Isso é uma exigência que está numa IN, que fala, se você trouxer um valor superior a isso, você não vai poder deduzir. E na portaria da COANA, ele diz que o valor da transação tem que ser o valor de livros. Só que o país que está lá do outro lado, que é o país de origem do ativo, vai falar, valor de livros por quê? Eu quero aqui o meu pedacinho nessa venda. E eu quero fazer essa operação a valor de mercado. E como é que essas coisas agora vão combinar? É um desafio. Né? É um desafio importante que acho que as empresas devem estar lidando, certamente, os seus casos específicos. A gente vê algumas empresas falando o seguinte, eu quero trazer o quanto antes meu ativo, dependendo do plano futuro dele de exploração, de produção, exploração. Não, vou trazer logo. Tem outros não, estão esperando mais um pouco. Não, quero esticar isso aqui um pouquinho mais. Então, cada situação específica. Mas essa questão do valor, todas vão enfrentar. Ou seja, nós temos uma agenda de Repetro pela frente. Quais são os 3, por exemplo, pontos essenciais? Uma delas é essa. Eu acho que um deles é esse. Da decisão da existência e como vai ficar essa estrutura externa, o shopping. Quais são os outros pontos de uma agenda? Olha, eu diria que ainda a gente tem 3 pontos que eu espero que estejam vindo já solucionados na próxima IN, né, ou nas próximas INs. Um deles, por exemplo, é o que eles chamam do desvio de finalidade. Quando o Júlio fala em migração, né, você teria um prazo de 5 anos para a ativação ser concluída faticamente, de direito também. Então, nesse período de 5 anos, você não pode se desfazer daquele bem sob pena de ter que pagar todos os tributos que estavam suspensos na entrada. Tá? Por exemplo, se alguma empresa tiver que fazer um abandono naquele período de 5 anos, há uma dúvida muito forte se ela tem que pagar os tributos ou se ela teria por abandonar, se é uma questão quase obrigatória para ela ou um direito dela de se manter ainda dentro dessa suspensão. Nós temos também questões de garantias também. Quer dizer, hoje em dia, diferente do passado, que você apresentava um termo, agora você tem que dar uma garantia. Isso é um custo financeiro alto. Então nós estamos tentando voltar de novo ao termo de compromisso apenas, porque não tem sentido que um bem que seja seu já adquirido, você tem que dar uma garantia sobre ele. Então esse também é um outro ponto que merece um avanço dentro da legislação da Receita Federal. Como anda o ambiente do ponto de vista, Manuel, de governo, de relação com os stakeholders? As conversas, as negociações, elas são percebidas com intensidade? Então, sim, eu acho que existe uma agenda muito positiva em torno principalmente do setor como um todo, né? E nós temos hoje reservas que são únicas, né? Acho que a atratividade demonstrada aí nos últimos leilões, né? Até grandes players que não estavam aqui voltando. Eu vejo, sim, uma grande agenda positiva em torno desses temas e para se construir alguma coisa que, de fato, torne esse mercado um pouco mais estável do ponto de vista regulatório e de segurança jurídica. Né? Porque não é só mudar, né, Manuel? É mudar e estabilizar também. Estabilizar, sem dúvida. Da sensação de investimento seguro. O investidor, ele não tem problema nenhum com risco, ele sabe administrar risco. Agora, quando não tem regra clara, aí você cria um ambiente de incerteza, o investidor não gosta disso. Então, para nós continuarmos sendo atrativos e, de fato, produzirmos a riqueza que tem aí, porque a gente percebe toda essa caminhada do setor em busca de um setor mais sustentável, com energia renovável, tudo isso, uma hora, talvez fica caro produzir petróleo e gás, né? E aí tem outras fontes que podem substituir. Então, acho que precisa efetivamente monetizar essas reservas, enquanto assim, ainda se tem uma atratividade grande. Para isso, tudo que nós estamos debatendo aqui precisa estar bastante bem claro e os contratos, né? A gente tem um histórico bom de respeito ao contrato, né? A gente não costuma ter problemas com isso. E acho que isso é fundamental para que a atratividade do setor continue alta. Quer dizer, nosso ponto forte é tentar ter simplicidade nas regras e estabilidade. E eu diria um pouquinho mais. Nós somos realmente conhecidos por cumprir contratos, isso eu acho que ninguém tem dúvida. Mas nós temos eu acho que é muito do Brasil, não só do setor do petróleo, nós temos uma instabilidade sempre do passado. Né? Nós temos, às vezes, regras que são interpretadas diferentemente do que haviam sido, para a qual haviam sido concebidas, né? E isso gera uma instabilidade muito forte.
Nós tivemos, há 3 anos atrás, a questão do afretamento, né? A cobrança das remessas, do imposto de renda sobre essas remessas, não se sabia a proporção entre afretamento e serviços, e tivemos que, juntamente com o Congresso, elaborarmos uma lei para que isso se estabilizasse, porque realmente os montantes eram grandiosos, eram montantes bastante consideráveis. Então, nesse sentido, é importante que a estabilidade não seja só, quer dizer, ela seja concebida, mas ela também seja seguida, né? Que as autoridades, tanto as fiscais quanto as autoridades da ANP, no caso, que é o regulador da parte das participações governamentais, tenham essa noção, que é importante que as regras sejam claras. E não degenerar a interpretação, é isso que você Exatamente. Ao longo do tempo. Porque se você tem um fato ocorrido hoje, daqui a 4 anos, vem um agente da fiscalização, entende, interpreta de uma outra maneira práticas de décadas da indústria, isso realmente traz uma insegurança muito forte. Já dizia o renomado economista, né? Que no Brasil nem o passado é certo. Nem o passado é certo. Eu ia comentar isso. Não, eu acho que essa questão é bastante importante, até porque até essa questão ainda do fonte na remessa para afretamento, a gente teve uma mudança nessa lei que veio agora, que instituiu o Repetro, tiveram outras mudanças, que eu acho que no fundo teve muita grita sobre renúncias, sobre o Brasil abrindo mão das suas receitas, mas eu acho que muitos dos pontos que ela tentou atacar, e eu digo tentou porque tributariamente você sempre tenta, mas a gente já sempre discutiu alguma coisa, ela tentou trazer segurança, né? Ela atacou pontos que eram pontos discutidos na indústria, né? A questão das despesas de desenvolvimento, a questão do fonte, mas mesmo na questão do fonte ele mudou agora os percentuais, ele reduziu o percentual daquela parcela daquela receita que poderia ser isenta de afretamento. E um contrato que já estava fechado? Porque o fato gerador do imposto, teoricamente, é a remessa, né? Só que você já fechou o teu contrato lá atrás por um período muito maior do que aquilo que você... E você já está com aquela conta feita. Quer dizer, agora eu tenho um fato gerador que muda, vou ter que brigar desequilíbrio econômico de contrato, vou ter que voltar nos tempos, né, também. Então tem uma série de coisas que, ainda que eu acho que a intenção tenha sido muito, muito boa, acho que foi uma coisa interessante da indústria, ela se mobilizou e foi ao governo, e o governo acho que também se mobilizou e conseguiu trazer pontos que são importantes e que tentam trazer mais segurança jurídica, ainda tem as arestas que acho que a gente ainda tem que ir fechando ao longo do tempo, quer dizer, a agenda continua. Continua, né? Sem dúvida alguma. Gostaria de agradecer, Júlio, Matias, Manuel, pela conversa sobre Repetro, muito bom, muito obrigado. Prazer. Agradecemos. Obrigado. Muito obrigado, bom dia.